Neste vídeo, nós vamos falar sobre um multímetro de bancada, um outro padrão de multímetro para a bancada de eletrônica, né? Um multímetro que não é mais um multímetro portátil, e sim um multímetro de tamanho maior, mais robusto. O equipamento que nós vamos falar aqui é o DM8145. O que vem no multímetro? Então, primeiramente, o multímetro, né, o próprio equipamento, as duas pontas de prova protegidas. Ele vem também, bem interessante, com umas garrinhas para poder fazer teste. Também traz o termopar para teste de temperatura, ele também tem teste de temperatura. Muito legal, ele traz fusíveis reservas, então de vários tipos, inclusive um parece ser cerâmico. Ainda traz o cabo de força, que não já está ligado, então por isso não está aqui. Traz também o cabo de saída COM, ele tem uma saída de comunicação para poder ligar no computador, e o disquinho com o programa para poder usar no computador. Além disso, ainda vem com um manual muito bom, manual bem completo, todo em inglês, mas bem completo, com bastante informação relevante, bastante ilustrado, com detalhamento completo do manual. Então, um manual muito bom, assim, realmente não é um manual que normalmente a gente encontra nos equipamentos. Então, o que a gente vê assim de primeiras impressões é um multímetro construído para ser um produto robusto, para ser um produto realmente de bancada profissional, né? Um equipamento de precisão para bancada profissional. Mas qual é a impressão que eu tenho ao abrir ele logo no início? É um produto antigo, essa é a impressão que eu tenho. Então vocês podem ver, ele tem uma cor amarelada, aquela dos equipamentos bem antigos. Os próprios botões, o próprio botão liga e desliga, é um botão estilo meio antigo, assim. Não estou dizendo que ele é, estou dizendo que ele dá essa sensação, né? Pode ser que seja até proposital. Quando eu optei por esse tipo de multímetro, o que eu buscava era um multímetro de bancada que eu não tivesse seletor de girar, e sim tivesse seletor de botão, que eu escolhesse as funções por botão. Então esse que me pareceu ser muito bom, e as 80.000 contagens me trouxeram a ele. Ele tem um painel grande, fácil de ler, né, iluminado, então ele é fácil de ler. Um painel duplo, né, então onde eu tenho a leitura principal e a leitura secundária, além das funções e o painel gráfico. Então ele é um painel bastante interessante. É óbvio que hoje existem algumas opções também que tem painéis gráficos, né, e não painéis de cristal líquido. Agora, muito interessante o painel, muito fácil de ler o painel. O produto também é muito fácil de operar. Então nós vamos fazer aqui nossos testes básicos para conhecer este equipamento de 80.000 contagens. 80.000 contagens. Sim, 80.000 contagens. O multímetro de bancada DM8145 é um equipamento profissional para bancada com características que impressionam. Com display duplo e ambos com capacidade para 80.000 contagens, ele tem mais de 50 funções de medições, sendo DC com até 1000 volts e AC até 750, e corrente DC e AC de até 20 amperes. O multímetro é CAT 3, 600 volts, ou CAT 2000 volts. Mede resistências até 80 megaohms, frequência até 100 MHz, mas capacitância apenas até 100 microfarads. O multímetro é True RMS e promete uma medição de alta precisão em AC por qualquer onda, inclusive com função AC mais DC. Então, iniciando com testes DC, ele permite uma leitura até 1000 volts DC, um erro de 0,1 volt na medição. Então estou em 26 volts na fonte, vamos aumentar um pouco mais, essa fonte vai até 30, né? Então terminei em 28, 31, baixar ela bastante. Então a resposta dele é bastante rápida, 7.79, nós estamos aqui com 7.75. Esse pequeno delay é muito mais da fonte
do que do próprio multímetro. Vamos para 12. Sempre que ele tem uma mudança de casa decimal, ele dá um bip para avisar. volts, 12,032. Então vejam que a resolução dele é muito grande para todos os tipos de teste. E não teria nenhuma dificuldade em marcar a tensão DC. Na tensão AC, basta eu selecionar tensão AC e ele vai medir sem nenhum problema. 217. Lembrando que ele vai a 750 volts com um erro máximo de 10 milivolts. Ainda na opção aqui AC eu posso medir, por exemplo, os hertz também. Então seleciono hertz. Então ele está marcando 60 Hz, um Duty Cycle de 50%. O Duty Cycle é a onda, está 50 positivo, 50 negativo. Então, marcação com total precisão. O interessante sobre os Hertz é que ele pode chegar a medir 1 GHz. Então ele vai até 1000 MHz. É uma marcação bastante interessante para um equipamento. Na escala de diodos também não tem nenhuma dificuldade. A gente pode começar fazendo o teste de marcação de velocidade. Veja que ele é instantâneo, né? Não tem tempo de demora para resposta. E os diodos, da mesma forma, queda de tensão. Cada um dos modelos dos diodos. Invertido. Ele escreve lá em cima Open. Veja, ele não dá o 0L, ele escreve lá no display secundário. Então, eu não encostar em nada ou encostar um diodo invertido é como se eu não estivesse encostando em nada. Ele mantém Open. No momento que eu fecho o lado certo do diodo, ele dá a queda de tensão e desliga o Open. Posso testar também LEDs, né? Invertido não funciona. Do lado correto, acende o LED e dá atenção à queda de tensão. Nesse caso é 1.6. Para testar os resistores, seleciono o OHM. Vou começar com o de 1 mega. Está lá marcando 103, basicamente. Agora vou marcar o de 10K. Olha lá, 9.99. Ok. Agora eu vou marcar o de 3 ohms, que normalmente é um dos problemas de alguns multímetros. Tá lá, 3 ohms. Uma coisa interessante da gente ver é que eu estou usando a escala automática, mas ele tem a opção de definir o range que eu quero trabalhar. Então, se eu quero em mega, se eu quero em K ou se eu quero em unidade, veja ali que o ponto está mudando. Então, eu consigo definir a escala que eu quero. Posso definir mínimos e máximos, posso definir tempo de teste. Então, ele tem uma série de opções que eu posso usar em cada uma das minhas escalas. Ele é bem completo na mensuração e nas ferramentas de mensuração e comparação que ele possui. Vamos então ir para os capacitores. (10 nano).
10 nanofarads. 1,5 micro. Perfeito, ali ó, 1.0509, 1,5 micro. Excelente. E aí vem o nosso capacitor grande, né? 3.300 micro. Infelizmente eu não posso testar nesse multímetro, porque o limite dele de capacitância é 100 microfarads. Um limite bastante pequeno no meu ponto de vista, mas é o limite dele. Então eu peguei um capacitor de 100 microfarads. Olha lá, 100 microfarads. É sem dúvida um limite bastante baixo para um multímetro. Lembrando que ele não é para ser um capacímetro, mas os multímetros hoje mais simples já medem capacitores maiores, como a gente já viu aqui. Mas ele fica limitado aos 100 microfarads. Para fazer a medição de corrente, peguei esses coolers, que na verdade são um conjunto de 6 coolers, que consomem uma corrente razoável. Depois nós vamos testar também com as lâmpadas, que a gente já testou. Mas só para a gente fazer um teste aqui de corrente. Vou ligar a fonte em 12 volts. Um ponto 26 amperes. 7 watts, 7,5 watts. Também 1.26, coincidente ou não, é o que tinha a nossa lâmpada de teste. Selecionando esse botão verde, eu tenho uma saída de ondas quadradas, onde eu posso trocar tanto o cycle dele, né, as divisões dele, que está em 50%, quanto posso trocar para vários tipos de saída. Então eu vou selecionando e vou trocando. Então, por exemplo, agora eu estou estava em 660, agora eu estou em 1.25 kHz. E vejam aqui no osciloscópio, já marca perfeitamente, então está lá, frequência 1.25 kHz, Duty Cycle 800, né? 50% exatamente. Então, uma saída bem consistente, claro, limitado a alguns padrões de saída, e eu posso também ficar trocando a seleção. Então, por exemplo, vou aqui para 60%, e ele já troca. Vejam que o Duty Cycle aqui no osciloscópio já está marcando 60%. Então, ele tem uma saída de ondas quadradas bem interessante aí para algum tipo de utilização, e claro, para quem não tem um gerador de funções para fazer isso. As dimensões do equipamento são relativos à característica de um equipamento de mesa, com 20,5 centímetros de largura, 8 de altura e 24 centímetros de profundidade. Ainda pode ser elevado por um suporte móvel. Tem um peso considerável, com acessórios quase 1,5 kg. Não utiliza baterias ou pilhas, pois é alimentado diretamente pela rede elétrica, tendo chaveamento manual entre 127 e 220 volts. Possui conexão com o computador através de uma porta RS-232, e assim pode manter registro de 36 horas de operação. Então vamos aos pontos positivos e negativos do DM8145, esse multímetro de mesa padrão profissional. Começando com os pontos positivos, ele tem um bom tamanho, apesar de que internamente ele é oco, né? Então a gente tem uma pequena faixa aqui na frente onde estão todos os componentes, a caixa é toda vazia, lá no fim eu tenho só o transformadorzinho com o receptor do liga e desliga lá do cabo de energia. Mas de qualquer forma ele cabe bem numa bancada e funciona bem para isso. A outra vantagem, que é uma entrada 110-220, onde eu não preciso usar baterias ou pilhas, posso deixar até mais tempo ligada essa tela. Que também me parece ser uma das grandes vantagens desse aparelho, porque é uma tela grande, limpa, fácil de ler, apesar de não ser uma tela gráfica, ela é uma tela de cristal líquido de 80.000 contagens,
no display principal como 80 mil contagens no display secundário. Os meus testes não mostram essa precisão porque eu não tenho equipamentos de precisão para demonstração, mas acabei lendo bastante sobre este equipamento e sempre foi afirmado que ele tem um alto nível de precisão. A gente vê que com as 80 mil contagens ele tem uma alta resolução e que prima exatamente também pela precisão. A facilidade de acesso a cada uma das funcionalidades também é outra coisa que conta como ponto positivo. Então, de uma forma muito fácil, se troca das grandezas que queremos medir. Então, basta um clique e ele automaticamente já posiciona no lugar certo. Ainda tem várias funções complementares, mínimo e máximo, set, tempo, congelar e assim por diante. E para cada função eu tenho algumas coisas diferentes, tanto no Select quanto nos botões que funcionam como direcionais. O acesso na frente dos controles é muito bom, e na parte de baixo fica fácil de acessar sem atrapalhar o resto do multímetro. Todos os fios podem sair para baixo e com isso ajuda bastante. Se fossem de lado, ele atrapalha um pouco essa saída. Então, de forma geral, é um multímetro muito bom de trabalhar, muito rápido e muito preciso. Um bom equipamento para a bancada. Mas ele tem seus pontos negativos. O primeiro ponto negativo é a idade datada desse aparelho. Pode não ser que ele realmente seja tão antigo, o que eu duvido. Poderia ser que ele quer transmitir um ar de equipamento mais antigo. E por que eu duvido? Porque algumas coisas dele deixam muito a desejar. O primeiro ponto negativo, além desse visual amarelo de 1980, ele tem uma escala de capacitância muito baixa. Então até 100 microfarads é uma escala muito baixa para testar capacitores. Então um multímetro dessa categoria, desse tamanho, desta esperada robustez, tem uma escala muito baixa. Outro ponto assim, negativo, além da visual, da questão do capacitor, da medição de capacitor, é que algumas funções são chatas de mexer com esse tipo de teclado. Faltaria aqui realmente um teclado direcional que ajudasse a funcionar. Aqui elas acabam ficando bastante confusas. O terceiro ponto negativo, e aí mostra realmente que esse multímetro é muito datado, é a comunicação COM. Então ele tem uma comunicação RS-232 e não uma comunicação USB, como a maioria dos equipamentos modernos teria. E a saída RS-232 ela é complicada exatamente porque os novos computadores não contam mais com uma entrada RS-232. E não é só isso, o software que acompanha ele permite no máximo o Windows XP. O Windows 7, o Windows 10, ele não reconhece. É necessário que seja um Windows mais antigo. E ele inclusive vem em CD e não num pendrive, por exemplo. Eu já andei pesquisando, e quem sabe futuramente eu não traga, eu achei uma versão desse software para Windows 10, juntamente com uma versão do driver de uma porta com USB também para o Windows 10. Ainda não testei o funcionamento, mas se eu testar e conseguir fazer funcionar, eu trago para vocês num próximo vídeo. Porque a funcionalidade de datalog dele seria muito interessante. Eu vou medindo e ele vai registrando com o tempo definido todas as medidas que eu quero. Deixa eu falar mais um ponto muito negativo. Ele é um equipamento 20 amperes, mas veja essa ponteira, que não é uma ponteira que eu tenha gostado muito. O cabo dela é um cabo PVC duro, não é um cabo de primeira, mas ela parece ser bem resistente, bem robusta. Parece bem construída, apesar, de novo, desse material que pode ser por ser antigo. Agora, para um equipamento de 20 amperes, a ponteira deveria ser 20 amperes e ela é 10 amperes. CAT 2, 1000 volts e é isso. Então a ponteira não é condizente com o que o equipamento promete. Que promete um equipamento de 20 amperes CAT 3. Então a ponteira, que não é ruim, ela só não é uma ponteira de excelência, acaba atrapalhando e destoando do resto. Ele traz junto também como ponto positivo essas duas garrinhas com uma entrada, e isso ajuda para alguns tipos de medição. Então, para finalizar o
o que eu posso falar desse multímetro? É um multímetro de $180, não é um multímetro tão barato, mas para ser um multímetro de bancada, com recursos mais sofisticados, ele não está num preço muito destoante do que tem no mercado. E para um multímetro profissional, ele realmente tem um preço bastante bom. Mas particularmente, não é um equipamento que me anime ou que eu recomende a aquisição. Acho que quem tem é um equipamento excelente, como eu disse, ele tem medições muito precisas, ele tem 80.000 contagens de resolução, ele tem acessos a funções muito interessantes, mas ele não tem um grande diferencial que compense pagar $180 por ele. Acho que vale algumas pesquisas a mais para quem quer, como eu quero, um multímetro de bancada. E esse então é o DM8145. Espero que vocês tenham gostado. Era isso e valeu!